um plano ele tem infinitos pontos, ok. Mas a sua individualização, o que é necessário, um mínimo, para individualizar um plano? Então, a gente pode individualizar um plano por duas retas paralelas. O mesmo ocorre para duas retas concorrentes. Se tivermos duas retas que se interseccionam, a gente consegue caracterizar o plano. Três pontos não colineares, ou seja, não estão sobre uma mesma reta, a gente consegue caracterizar também, individualizar o plano. E também pode ser individualizado por uma reta e um ponto externo. Então, se tivermos duas retas paralelas, a gente consegue caracterizar um plano. Bom, é possível porque através dessas retas a gente consegue determinar pontos que tenham o mesmo valor de cota. Se esses pontos têm o mesmo valor de cota, tanto para R quanto para S, a gente vai conseguir traçar as horizontais do plano, caracterizando assim a reta de maior declive, porque sabemos que a reta de maior declividade é perpendicular às horizontais. Então, aqui vamos fazer um exemplo de individualização do plano quando temos duas retas paralelas. A ideia é caracterizar o plano através da sua reta de maior declividade, ou seja, representar o plano através da sua escala de maior declive. Como vamos fazer isso? Primeiro, temos que obter as horizontais do plano. A partir do momento que a gente tem as horizontais do plano, a gente consegue representar a reta de maior declive, porque esta reta ela é perpendicular a estas horizontais. Como vamos fazer isso? Primeiro, temos que verificar se de fato essas duas retas são paralelas. Bom, as projeções são paralelas, ok. É a primeira condição. Segunda condição, as cotas crescem no mesmo sentido? Sim, do 20 para o 22 e do 21 para o 23. Perfeito. Agora, o intervalo é idêntico? Sim, o intervalo é idêntico, porque esta distância daqui, se formos medir com o compasso, a variação do 20 para o 22, ou seja, esta distância com o compasso corresponde à variação horizontal para duas unidades na vertical. E esta variação daqui é idêntica. A variação na horizontal é idêntica para uma variação de duas unidades na vertical. Qual a ideia agora? É obter as horizontais do plano. Então, temos que encontrar pontos, no mínimo 2 pontos, de tal forma que esses pontos a gente consiga traçar uma reta. Então, vamos observar os pontos. Aqui temos o valor 20, 22, 23 e 21. Entre o 20 e o 22, temos um ponto que vale 21. Como temos o 21 aqui, a ideia é encontrar este 21 e traçarmos a primeira horizontal do plano. Então, como vamos encontrar este valor aqui, o 21? Podemos estabelecer por aqueles procedimentos que foram vistos nos outros vídeos de graduação de reta. Tá? Aqui nos permite representar através da mediatriz, porque o 21 se encontra na metade. Então, ponta seca do compasso no 20, um pouco maior que a metade do segmento. Depois, utilizamos esta mesma abertura do compasso no valor de cota 22. Com isso, temos a intersecção de dois pontos. Esta reta daqui, que estamos traçando, corresponde à mediatriz. Então, a ideia é encontrar, nesse primeiro momento, o valor de cota 21. A partir do momento que temos o valor 21 na reta E e o valor 21 na reta F, podemos traçar a horizontal do plano, a primeira horizontal do plano. Então, para traçarmos essa horizontal, basta unirmos deste ponto até este outro ponto daqui. Então podemos estender esta reta daqui, ela é contínua, horizontal, com o valor de cota 21. Bom, no mínimo precisamos de duas horizontais. Então, paralela a esta horizontal de cota 21, podemos traçar de tal forma que esta paralela venha passar pelo valor de cota 22. Ao passar no valor de cota 22, obrigatoriamente nesta reta F, este ponto também vai ser 22. Então, vamos ter aqui a segunda horizontal, com valor de cota 22.
No momento que temos aqui as duas horizontais, podemos traçar a reta de maior declividade, que vai representar o plano EF. Bom, para traçar esta reta, podemos escolher um ponto qualquer nessas horizontais, qualquer ponto, e traçar uma perpendicular. Se todo valor vale 22, esse ponto daqui vai valer o valor 22. Então, podemos graduar esta reta de maior declive. Claro que esta reta, vamos estabelecer a simbologia que caracterize que se trata de plano. Então, para caracterizar de fato o plano, podemos traçar uma reta paralela. Esta reta daqui vai ser a reta de maior declividade do plano EF, ou seja, caracteriza todo o plano EF. Ou seja, a representação do plano vai se dar por uma representação de uma reta. O mesmo ocorre para duas retas concorrentes. Se tivermos duas retas que se interseccionam e já a gente consegue caracterizar o plano. Porque, o exemplo nesse caso aqui é a reta T e a reta U, podemos obter pontos que têm o mesmo valor de cota, tanto para T quanto para U. E com isso, ligar esses pontos. Ligando os pontos, vamos ter horizontais do plano, caracterizando assim a reta de maior declive, porque sabemos que a reta de maior declividade é perpendicular às horizontais. Então, temos essas duas retas aqui. Essas retas são concorrentes? Sim, porque as projeções são concorrentes. E, além disso, que é necessário, que o ponto de intersecção dessas retas aqui tem o mesmo valor de cota, tanto para a reta A quanto para a reta B. Como vamos saber isso? Rebatendo. Se rebatermos a reta B, vamos verificar o valor de cota desse ponto. Rebatendo a reta A, vamos verificar o valor de cota desse ponto. Mas, neste caso, não é necessário rebatimento, porque dá para observar que, de fato, o valor de cota é idêntico. Imagine, somar 20 mais 23. 20 mais 23 divididos por 2 dá o valor de 21,5. Então, o valor correspondente desse ponto para a reta A é 21,5. E para a reta B? Também, 21 mais 22 divididos por 2, 21,5. É o mesmo valor de cota. São duas retas concorrentes. Então, a ideia é obter as horizontais. E a partir das horizontais, o mesmo processo. Encontrar a reta de maior declividade do plano individualizado por duas retas concorrentes. Então, vamos lá. Temos o valor 22, valor 23, 21 e 20. Temos que encontrar dois pontos que tenham o mesmo valor de cota. Bem, onde podemos encontrar esses valores que têm o mesmo valor de cota? Este ponto daqui vale 21. Então, entre o 20 e o 23, temos um determinado ponto que vale o valor 21. Então, devemos encontrar este valor de cota 21 e graduarmos esta reta num primeiro momento para conseguirmos obter o ponto. Então, a graduação a gente pode escolher o método a ser utilizado conforme os vídeos anteriores. Então, este ponto daqui corresponde ao valor de cota 21. Então, vamos unir 21 com 21. Vamos ter a primeira horizontal do plano. Basta traçar uma paralela a esta horizontal, ou seja, os procedimentos são similares. Tá? Vamos traçar uma paralela que passe por um outro valor de cota. Pode ser para o valor de cota 22. Com essas horizontais aqui, podemos traçar a reta de maior declividade. Três pontos não colineares, ou seja, não estão sobre uma mesma reta, a gente consegue caracterizar também, individualizar o plano. Porque imagine, se ligarmos aqui os três pontos são retas concorrentes. Então, são dados esses três pontos. Qual é a ideia? Quando é dado três pontos não colineares, a ideia é representar também a reta de maior declividade. Então, tem uma série de aplicações na engenharia. Imagine que esses pontos eles foram coletados de uma determinada região que tem uma característica plana. E queremos verificar nessa região qual é a movimentação de uma determinada quantidade de água. Ou seja, queremos verificar
qual é o percurso da água nesta região, se ela tem uma característica plana. Ou queremos também verificar se esses pontos são coletados de uma superfície de uma mesa, um exemplo, e queremos verificar a questão do movimento de uma esfera nessa mesa. Pode analisar a questão gravitacional, sempre vai percorrer onde se tem a maior declividade possível, por isso é em relação à reta de maior declive, mas também poderíamos analisar a questão de temperatura. Poderia ser aqui 20 graus, 25, 23 graus, e vamos supor que esta variabilidade de temperatura se dá numa determinada caracterização plana, e queremos verificar onde se dá a maior taxa de variação de temperatura em uma região, ou precipitação. Então, tem inúmeras variáveis que a gente pode também trabalhar com esta questão da individualização do plano por 3 pontos. Bom, mas a ideia então é encontrar a reta de maior declive. Para isso, temos que encontrar as horizontais do plano. Então, entre o 20 e o 25, temos uma reta e, obviamente, temos o valor de cota 23. E, desta maneira, podemos unir 23 com 23, temos a primeira horizontal do plano. A partir do momento que temos a horizontal de cota 23, podemos ter as outras horizontais. Paralela a esta horizontal 23, vamos caracterizar a horizontal de cota 20 ou 25, tanto faz. Então, a partir disto, vamos traçar a reta de maior declividade. Escolhemos um ponto qualquer, traçamos uma perpendicular. Então, esta perpendicular daqui corresponde à reta de maior declividade. E esta reta de maior declive vai indicar o sentido, a direção estabelecida. Então, claro, aí temos que observar os valores de cota. Então, se temos uma determinada quantidade de água aqui nessa parte, nessa região plana, o escoamento vai ser nesse sentido, do 25 para o 23. E a direção vai ser esta. Tá? Então, independe, a reta de maior declive, a gente pode transladar no espaço. Se a água está nesta região, nessa localização, então o direcionamento da água vai se dar nesse sentido. Esta é a direção e o sentido é do 25 para o 23, e em função da característica da gravidade. E também pode ser individualizado por uma reta e um ponto externo. Claro, se reta a gente sabe que pode ser caracterizado por 2 pontos. Então, podemos ter 2 pontos aqui, mais um ponto, temos 3 pontos. Ou seja, uma reta e um ponto externo é a mesma coisa que dizer 3 pontos. Ou podemos também traçar de um ponto qualquer até um ponto P. Vai ser 2 retas concorrentes. E por esta reta e por esse ponto, podemos obter pontos que tenham o mesmo valor de cota. E com isso, ligar esses pontos. Ligando os pontos, vamos ter horizontais do plano. Caracterizando assim a reta de maior declive, porque sabemos que a reta de maior declividade é perpendicular às horizontais. Em volta dessas individualizações do plano, a ideia principal é encontrarmos as horizontais do plano. A partir das horizontais, vamos ter a reta de maior declive, que se torna a essência da caracterização do plano em si.